Boa noite a todos. Sejam todos noite. muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos elevar um pensamento até Deus agora, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, agradecendo por Ele ter permitido nós estarmos aqui e agora para falarmos de suas leis, para podermos nos inteirar daquilo que Ele nos deixou. Vamos pedindo inspiração para que a nossa cabeça, nosso coração, nossa alma se abra aos ensinamentos, às coisas que devemos aprender. Que Jesus esteja conosco, que Bezerra de Menezes me inspire para que eu possa passar para vocês da melhor maneira possível o capítulo 12 de hoje, que é lei de causa e efeito. Então, na lei de causa e efeito, na introdução, a lei de causa e efeito, conhecida também com o nome de lei de ação e reação, ou lei de karma, é uma lei natural, espiritual e universal, essencial para a evolução das almas. André Luiz, na Ação e Reação é o nome do livro, nos diz: é a conta do destino criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Consiste, portanto, nos padrões de hábito que uma pessoa estabeleceu e as repercussões desses padrões sobre si mesma e sobre os outros. Olha ali na figurinha a gente vê um efeito dominó, né? Então, o karma nada mais é do que um efeito dominó. Tudo tem consequências. Uma consequência cai em cima da outra. Coisas boas cairão sobre coisas boas. Coisas más, consequentemente, vão se recair sobre coisas más. Princípios fundamentais. Allan Kardec examina com profundidade a lei de causa e efeito. Através de itens 33, ele tece inúmeros comentários importantes a respeito. Apresentamos uma síntese. O estado feliz ou desgraçado de um espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda perfeição é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de prazer. O homem sofre em função dos defeitos que tem. A inveja, os ciúmes, a ambição, os vícios sociais são as causas fundamentais dos sofrimentos. Diz Kardec que a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Portanto, o único caminho que nos levará à felicidade completa é a do esforço constante no combate às más inclinações através da reforma íntima. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem, não fatalmente impelido para um nem para o outro. Então, a gente vê ali, olha, na plaquinha, que tem, você está numa bifurcação e ali vai te falar para onde você vai. É você que sabe. Você tem o livre arbítrio sempre. Você vai para onde você quiser. Você tem noção do que é bom e do que é ruim, do que é o bem e do que é o mal. Você vai tomar o caminho que você quiser. Porém, como diz a lição aqui, ninguém planta arroz e colhe feijão. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, consequentemente, você vai colher mal. Não tem como, não existe outra lei, certo? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não tem jeito.
Você planta o que você quiser, porém você vai colher aquilo que você plantou, tá? Agora eu quero que a Stephanie leia ali as coisinhas, porque a vovó não enxerga. Ele tem uma tirinha, né? Que Deus tá falando para Adão: eu te dou o livre-arbítrio, Adão. Aí a cobrinha chega e fala: eu te dou essa maçã. Aí Deus volta rapidinho e fala assim: você sabe que é livre-arbítrio, Adão? Aí Adão já estava comendo a maçã e falou: não, o quê? Então ele já não, ele tinha o livre-arbítrio, ele escolheu comer a maçã, mas ele não sabia nem o que era o livre-arbítrio. Ele escolhido outra coisa, né? Mas ele não pensou. É o que a gente faz, né? A gente às vezes tem conhecimento da causa, a gente pode escolher, mas, né? É tão mais fácil, né? A famosa porta estreita e a porta larga. Por que eu vou me apertar e passar na estreita se a larga está tão fácil? É bem mais fácil passar pela porta larga, não é verdade? Na porta larga nós vamos a gente só vai pensar nos prazeres que nos causam. A estreita não, né? Então, tá aí o livre-arbítrio. Nós todos temos a consciência de escolher. Ninguém põe o dedinho no fogo para queimar. Ninguém faz nada de mal que nos machuque. Consequentemente, moralmente, também temos que pensar assim. Nós não queremos o nosso mal para determinadas coisas. Por que fazemos o mal para nós mesmos, não usando moralmente o que a gente tem que fazer? Bom, agora eu já me perdi. Onde é que eu parei aqui? Alguém pode me ajudar? Letra C agora. Letra C? Tá. A resposta, a responsabilidade. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-o pelo exemplo, quer não o impedindo quando poderia fazê-los. Perante a lei de causa e efeito, não existe vítimas. Só respondemos pelos nossos atos e jamais pelos atos alheios. A ninguém deve o homem culpar em caso de sofrimento, a não ser a ele mesmo, pela sua incúria, seus excessos ou sua ambição. Quando mais de uma pessoa vem a cometer o mesmo erro, tornam-se todos os incursos da lei de causa e efeito, e muitas vezes deverão juntos repararem esse erro. Muitos casos de calamidade coletivas, expiações de grupos ou famílias inteiras, enquadram-se nessa situação. Stephanie, lê lá para mim. Então, a primeira tirinha ali é um exemplo de causa e efeito factual da nossa vida terrena. Coisa que a gente faz aqui e que acontece aqui mesmo. Então, tá uma chuvona ali, e aí alguém dentro da casa fala assim: olha que boa notícia, a chuva lavou todo o lixo que a gente deixou aqui em volta de casa. Na mesma consequência, o outro cara fala: sorte de um lado, azar de outro. Eu nem posso ir comemorar, uma inundação me pegou. Então, o mesmo lixo que você deixou lá fora e que a água levou e você ficou tranquilo, causou uma inundação e prejudicou você depois. Então, a lei da causa e efeito estava ali presente. A segunda tirinha já é a lei de causa e efeito aplicada de uma encarnação para outra. No primeiro quadrinho, a gente tem a moça numa encarnação, onde ela fala: eu quero muitos escravos para cuidar de mim. Aí já mostra hoje, em outra encarnação, ela pensando: são muitas crianças para mim cuidar. Então, quando é de uma vida passada, né, as consequências, as aflições, são heranças, né, que nós trazemos, né? Nós já trazemos essas heranças dentro de nós, precisamos quitar. Por quê? Porque nós esquecemos as leis morais, né? Esquecemos as leis morais e trazemos isso, é o que eu falo, são consequências nossas. E aqui, mais uma vez, ele explica. Eu não sofro porque minha mãe cometeu um erro no passado e eu estou sofrendo. Não, eu sofro pelos meus erros, não pelo erro do outro que está dentro da minha casa. Eu sou livre para escolher. Numa mesma família, temos diversos irmãos e cada um tem um destino. Cada um escolhe ser como quer. Todos foram criados no mesmo ambiente.
Todos receberam da mãe a mesma educação, o mesmo tratamento, e cada um segue um caminho. Por quê? Porque cada um escolheu o que quis. E cada um vai ter a consequência daquilo que escolheu. Então, um não é culpado pelo erro do outro, a não ser que você influiu, de algum modo, na vida da outra pessoa e por isso você é culpado. Fora disso, não. Então, o karma, né? Portanto, o karma pode ser individual, quer dizer, um único espírito está em curso nessa lei. Então, só ele vai pagar porque só ele cometeu aquilo. Familiar, né? Quando vários membros de um mesmo núcleo familiar estão inseridos num processo kármico, né? Então, aquelas pessoas, aquela família cometeu erros todos juntos, fazendo a mesma coisa, estão todos naquela mesma família e todos fizeram a mesma coisa e, consequentemente, vão ter esse mesmo peso, né? Ou coletivo, como a gente sempre vê, né? Quando toda uma coletividade comprometeu-se com a mesma falta. Então, nós vemos que, com o exemplo que está acontecendo agora, todos nós cometemos mais ou menos a mesma falta, né? Uns mais forte, mais grave, porque estão com a consequência neles, né, mais forte, e outros mais leve, sofrendo uma consequência. Mas todos nós estamos sendo punidos, né? Por uma transição, por uma nova etapa que está acontecendo na Terra, todos nós estamos aqui, presos em casa, outros com depressão, outros tristes, enfim. Ninguém está completamente feliz com o que está acontecendo hoje em dia. Porém, não somos inocentes. É isso que a gente tem que lembrar sempre. Se estamos passando por determinada coisa, é porque somos devedores dessa determinada coisa. Então, a gente aprendeu aqui que o karma pode ser individual, pode ser familiar ou pode ser coletivo, né? Quando cai um avião, quando tem uma catástrofe, que várias pessoas ali desencarnam, porque elas fizeram algo igual juntas. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Céu e inferno, ensina-nos a doutrina espírita, são estado de consciência. O primeiro corresponde a uma consciência tranquila em função do serviço bem feito e da atitude sempre correta. O segundo existe em decorrência da culpa, do remorso, que cria para a alma viciosa um campo magnético negativo, através do qual as obsessões, as enfermidades físicas ou psíquicas, ou mesmo os lances desditosos das existências vão se desenvolver. André Luiz denomina zona de remorso a esta área que se estabelece na consciência do homem ante a atitude incorreta. Segundo esse autor, a zona de remorso será responsável pela radiação doentia que vai infelicitar o perispírito do indivíduo, carregando para ele uma série de possibilidades dolorosas. Todos nós erramos. Agora, ficar com remorso e remoendo esse erro não vai resolver e não vai adiantar. Nada vai fazer para o nosso adiantamento. O que temos que fazer é a atitude de consertar aquilo que a gente fez de errado. O remorso não vai trazer a cura. O remorso não vai consertar o que a gente fez de errado. E sim uma atitude que a gente toma. Todos lembram da passagem da Bíblia em que a mulher adúltera ia ser apedrejada, não lembram? A mulher foi pega em adultério, foi levada até uma praça pública, onde Jesus estava ali, e os homens, puxando ela pelos cabelos, levaram ela até ali, onde só tinha homem e Jesus. E todos acusavam ela de adultério. Cada um xingava, brigava, e todo mundo. Ela foi condenada a ser morta, apedrejada.
E Jesus estava ali, e naquela época eles ficavam, né, provocando muito Jesus. Eles queriam sempre saber qual seria a atitude de Jesus perante as coisas que aconteciam. Então eles levaram essa adúltera e falaram para Jesus: olha, ela fez isso, isso, isso e isso. Jesus, por um instante, ficou quieto, pegou uma varinha, um pauzinho que ele tinha ali na mão, e a própria Bíblia fala que ele ficou mexendo com esse pauzinho no chão. E estudos dizem que ali, no chão, ele começou a escrever uns nomes. Então, ele escrevia Abigail, Rebeca, Débora. Ele foi escrevendo uns nomes. E aqueles homens que estavam ali, todos enfurecidos, porque queriam que a mulher morresse apedrejada, bateram o olho e viram o nome das suas amantes, das pessoas que eles também faziam alguma coisa. E aquilo deu aquele medo, pum, eles vieram para trás, se assustaram. Jesus, na sua imensa sabedoria, perguntou: se algum de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. E aqueles, os mais velhos, né, ao olhar aquilo escrito assim no chão, porque Jesus não falou nada, eles entenderam e foram se afastando. E assim foram embora, um a um. Quando Jesus ficou sozinho com ela, Jesus perguntou para ela: cadê aqueles que te acusavam? Ela falou: foram todos fora. O que é que Jesus falou para ela? Passou um sermão nela? Brigou com ela? Não. Ele falou para ela: vai embora também e não peca mais. Então, é essa atitude que tem que ter. O remorso não vai trazer nada de bom. Então, se você errou, reconheceu, não faz mais. Porque você ficar remoendo aquilo não vai adiantar. Então, a gente vai ver aqui o mecanismo da dor. A gente tem uma atitude incorreta, a gente vai entrar na zona do remorso. Esse remorso vai trazer para nós uma lesão perispírita em decorrência das radiações doentias, porque nós vamos ficar só pensando naquilo, só pensando naquilo, só pensando naquilo e ficar naquele círculo vicioso que vai nos dar dor física, que ele plasma o corpo físico, ele fica doente, nós ficamos doentes. Ele vai dar a dor moral, ele gera um campo negativo, magnético negativo, que atrai a ausência de sorte, né? A desdita aqui é a ausência de sorte. E ele nos traz a obsessão, porque ele vai permitir a nossa sintonia com outros espíritos que nós não devemos ter perto de nós. Então, nós atraímos tudo isso quando nós temos uma atitude incorreta e temos só o remorso, sem tomar a atitude para consertar aquilo que a gente fez de errado. Então, toda falta cometida é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for na mesma existência, sê-lo-á nas seguintes ou seguintes. Em muitas oportunidades, as faltas cometidas numa existência podem ser reparadas na mesma encarnação. Outras vezes, somente na existência posterior terá a alma culpada condições de resgate. E em determinadas situações serão necessárias diversas encarnações para que a dívida seja saldada. Bezerra de Menezes, em Dramas da Obsessão, lembra que em algumas oportunidades a alma culpada não possui condição evolutiva ou estrutura psicológica para receber a carga de sofrimento decorrente do erro. Nestes casos, a lei dá-lhe um tempo de moratória para que se estruture intimamente e possa, no futuro, responder pela falta. Registramos a palavra do benfeitor. Existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência de catequese, quando, então,
todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhe serão apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparação e resgate. Stephanie, lê as espiritinhas para a vovó. Então, tem aqui no comecinho 2 espíritos desencarnados ali, responsável pela reencarnação, e um que tá meio bravo. Ele fala, é um engano, eu não preciso voltar, não preciso reencarnar. Aí ele fala, eu já terminei minhas 179 encarnações, eu já tô evoluído. Aí vai embora. Aí os 2 outros comentam, ele ainda acha que não precisa reencarnar, no sentido de ele ainda está imperfeito, ele ainda tem necessidade de diluir essas dívidas em outras reencarnações. Porque muitas vezes o espírito não tem condições de uma só vez pagar aquela dívida. A dívida é muito alta. Então, é moratório, né? Você vai pagando aos pouquinhos. Até nisso nós fazemos prestações, né? Vamos pegar lá um carnezinho e vai saber em quantas vezes. Porque de uma vez só a gente não ia aguentar. Porque quando estamos na erraticidade, conforme eu já expliquei para vocês, que estamos lá, desencarnamos, a gente vê com outro olho e acha que tudo pode. Mas quando chegamos aqui na Terra, é diferente. A gente se distrai muito com as coisas da Terra, com as coisas que estão aqui, e a gente vê que não consegue, nós não temos ainda esta força, né? Então, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anteriores existências, né? Allan Kardec comenta no Livro dos Espíritos, na questão 973, cada um é punido naquilo que errou, porque observa-se uma correspondência íntima entre o tipo de sofrimento e o tipo de falta. André Luiz, no livro Ação e Reação, apresenta várias possibilidades, como mostra o quadro abaixo. Esse quadrinho que eu vou mostrar aqui agora, que eu vou falar, às vezes a gente se enquadra em um só, às vezes em 2, em 3, né? Foi como ele disse, quanto mais é a nossa falta, mais será a expiação. Então, quando a gente falta em outras vidas pelo aborto, qual é a consequência que pode causar nesta vida agora? Pode causar uma esterilidade, doenças genitais, qualquer coisa assim. A falta, incontinência sexual ou erros no amor, poderemos ter impotência sexual ou frigidez ou decepções na vida afetiva. Ociosidade e indolência podem nos causar desempregos, má remuneração profissional, paralisias. Quando nós fazemos calúnias ou maledicências, nós podemos contrair doenças das cordas vocais. Quando, por qualquer motivo, a nossa beleza física foi mal canalizada, podemos ter doenças de pele. Quando erros cometidos no esporte e na dança, poderemos ter reumatismos diversos. Quando a nossa inteligência foi canalizada para o mal, nascemos com hidrocefalia, oligonofrenias. Quando cometemos o suicídio, podemos ter doenças congênitas graves, acidentes mortais na infância e adolescência. Então, todo esse quadro de lei de causa e efeito que eu estou falando aqui, ele tanto pode ser suavizado, como ele pode ficar mais pesado. Tudo de acordo de como nós recebemos. Praticando o bem, nós vamos ter sempre um crédito. Praticando o mal, vamos estar sempre em débito. Podemos nos enquadrar em poucos ou muitos disso que está aqui. Não importa. Importa não termos remorso, importa em fazermos o bem sempre, sempre, sempre que pudermos. Então, a mesma falta pode determinar expiações diversas. Oi? Temos mais 8 minutos, se você quiser falar aqui. Tem mais o ler o G.
A mesma falta pode determinar expiações diversas conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 2 fatores condicionam sempre a gravidade de uma falta: a intenção e o conhecimento do erro. Embora as faltas sejam sempre as mesmas, a responsabilidade do culpado ante o deslize será maior ou menor, em função do grau do conhecimento que ele possui e da sua intenção ao cometê-lo. Com relação ao grau de adiantamento, Kardec informa que as almas mais grosseiras e atrasadas são, via de regras, mais atingidas pelos sofrimentos materiais, enquanto os espíritos de maior sensibilidade e cultura são mais vulneráveis aos sofrimentos morais. Então, não há uma única ação meritória que se perca. Todo ato meritório será recompensa. Ali tem um bumerangue que está falando da causa e efeito. Mas acho que é melhor ler na outra, né, Stephanie? Porque acho que não vai dar tempo da explicação. Se você quiser falar só dessa daqui, tem uma tirinha nessa, né? Sobre... Então mostra então a tirinha. Um espírito está falando por outro assim: fique tranquilo, você vai reencarnar em uma família pobre, mas já temos uma equipe de amigos que vão te ajudar desde cedo. Aí, meses depois, mostra ele já reencarnado na barriga da mãe dele. A mãe dele está numa sala de apoio a gestantes, né? Provavelmente ela é mais carente, e o moço está falando: que bom que você veio, ficamos felizes em poder ajudar você e seu bebê. Então, é o que a gente faz lá no Rafael, né? Exatamente. A nossa campanha de pegar os enxovaizinhos, né? Com isso, desses enxovaizinhos que a gente entregou, a gente evita que a mãe cometa um aborto. Porque ela está naquele ato de desespero: como que eu vou criar essa criança que está aqui se eu não tenho uma roupa para dar? E quando a gente dá o primeiro enxovalzinho, não é verdade? Muitas deixam de praticar o aborto porque elas veem um começo. Porque, na realidade, elas não querem, elas se veem sem condições. Então, ela tem um começo. O enxoval que é dado a essas crianças, não só no Rafael, como em qualquer lugar, tem essa finalidade. Não só de vestir a criança, mas de fazer com que a mãe se sinta acolhida para não cometer um aborto. Então, vamos voltar? A Stephanie vai soltar o link lá, todo mundo de volta, hein? Eu vou conferir. A Bia, que não sabe, a gente para essa aula e começa a próxima para ter mais tempo. Aí eu te mando. Você passa para ela o link, depois eu coloco ela lá no grupo. Pode deixar. Obrigada.